Gente, tudo bom? Como vão vocês? Sou Bruno Pedrosa, estou aqui no canal Saúde Integral para falar sobre um assunto que eu percebo muito nos meios cristãos. Eu vejo muito cristão progressista e cristãos conservadores criticando uns aos outros, né? Então, o exemplo mais recente que eu vi, que é muito comum, é o Nicolas Ferreira, um cristão conservador, fazendo um vídeo com um pastor e perguntando para o pastor se ele achava que uma pessoa que era cristã e comunista era cristã de fato, né? E aí a resposta do pastor é: não é cristão, não é crente não, né? Tem um jargão que ele usa. Cristão e comunista é incompatível. E aí eu vejo outros cristãos progressistas defendendo pautas como aborto, como a liberação ética sexual, inclusive dentro disso, né, a ética homoafetiva, e criticando o Bolsonaro, falando que é impossível ser cristão e ser de direita. E eu fico olhando tudo isso, eu fico tentando discernir a verdade olhando para a Escritura, que é a nossa referência. E eu percebo problemas, como quase sempre, em ambos os discursos. E por isso que eu dei o título desse vídeo de O que há de semelhante entre um homossexual e um rico. Porque a gente vê esses dois grupos se debatendo, um dizendo que o outro não é cristão. E qual a semelhança que eu vejo entre eles? Os dois se renderam aos desejos da carne. Usando uma linguagem bíblica, os dois se renderam aos desejos da carne. Eu vou ler um texto com vocês, está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Diz o seguinte, olha o que Paulo está falando a Timóteo. Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Então eu percebo que esses dois públicos que estão se debatendo, eles se renderam aos prazeres da carne e têm sido mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então os progressistas veem um desejo dentro de si, né, no caso aqui a liberação da ética sexual, a homoafetividade, e eles acham que eles devem dar vazão a esses desejos, sendo que a Escritura nos indica e nos ensina, Jesus nos ensina a lutar contra esses desejos que são contrários ao caráter de Deus. Da mesma forma, a gente leu aqui que nos últimos dias os homens serão gananciosos. E a ganância no original tem a ver com desejo de ganho, desejo de ter aquilo mais do que o necessário. E eu vejo esse outro grupo também dando vazão a esses desejos, né? Sendo que nós, cristãos, como Jesus indicou, a gente deve usar o dinheiro desse mundo ímpio para fazer amigos, né? Paulo também vai falar, as duas vezes que Paulo vai falar para a gente trabalhar, ele, em Efésios 4:28, por exemplo, ele diz: trabalhem com as mãos para ter com que acudir os necessitados. Então eu percebo o sujo falando do mal lavado, e isso me deixa chateado assim. Por isso que eu gosto de trazer esses vídeos de reflexão, para tentar mostrar esses dois públicos que os dois estão com problemas, os dois se renderam aos prazeres. Então, se nós temos inclinações não só homoafetivas, mas inclinações que ferem o caráter de Deus de qualquer natureza, seja relações homoafetivas,
seja desejos de traição do cônjuge, seja desejos de ter relações sexuais antes do casamento, qualquer tipo de desejo dentro de nós que não condiz com o caráter de Deus deve ser combatido. E a tal ponto de estarmos dispostos a nos tornar celibatos, né? A nos tornar eunucos, para agradar a Deus, para servir a Deus e para estar em paz com Deus. Então, se um dia eu perceber inclinações homoafetivas em mim, o que eu tenho que fazer não é dar vazão a isso. Se eu não conseguir me reorientar, como vários estudos mostram que é possível, eu preciso me abster de relações sexuais e me tornar um eunuco, né? Viver sem sexo para servir o reino de Deus, até a minha morte. E aí eu vou viver a eternidade com Deus. E esse pequeno período de tempo que eu vou estar me negando a mim mesmo, que isso é a essência do Evangelho, é negar a nós mesmos, mas o homem pós-moderno, ele não quer negar a si mesmo, ele quer afirmar a si mesmo, porque nós somos antropocêntricos e deixamos de ser teocêntricos, né, como era no passado. E aí esse pequeno período de vida que eu vou estar negando a mim mesmo, não vai fazer nem diferença na eternidade, eu nem vou lembrar disso. Da mesma forma, aqueles que têm esse desejo de ganho, né, essa ganância, eles precisam negar a si mesmos e usar o dinheiro desse mundo ímpio para fazer amigos. E não é também um voto de pobreza, né, porque a Bíblia também, o próprio Paulo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz também no verso 17 que Deus nos dá com abundância para a nossa satisfação. Não é isso? Admoeste os ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos e nem coloque sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá com abundância para que nos alegremos. Então, geralmente os cristãos conservadores atacam qualquer pessoa que critica a ganância, dizendo que isso é teologia da pobreza. Não, a Bíblia diz, Paulo diz, o próprio Paulo, que alguns versículos antes diz que tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos, ele diz que Deus nos dá ricamente para a nossa satisfação. A questão é, onde está a nossa satisfação? Então, quando nós estamos satisfeitos em Cristo, cheios do Espírito Santo, nós não temos necessidade de mais do que o necessário. Nós vivemos uma vida minimalista, uma vida com o suficiente. E aí a gente, como o próprio Jesus diz, né? Paulo em Atos cita Jesus, melhor é dar do que receber. Então nós temos mais prazer em dar do que receber. Então quando o nosso tanque já está cheio, a gente é igual uma forma de gelo que vai transbordando para outros. Então é isso que a gente tem que ansiar e buscar na nossa vida cristã, na nossa vida financeira e também na nossa vida de ética moral, ética sexual, inclusive. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Se você conhece alguém que é progressista ou que é conservador e que critica um ao outro e que não consegue perceber essa contradição, envie esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Se fez sentido para você também, deixa aí o seu like, seu comentário, sua dúvida, sua crítica também, se não concordar, tá bom? A gente está aberto a dialogar. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.